Eu acho que já tô em direto. Eu tô tentando... Eu tenho que ver como fazer isso. Eu não sou muito boa em fazer direto. Eu tô esperando chegar. O Rabino, vocês estão me entendendo? Vocês estão me ouvindo? Eu espero que vocês estejam me ouvindo. Me digam se vocês estão me ouvindo. Vocês estão me ouvindo? Tá. Tô vendo um sim. Eu convidei o Newton Bonder, ele já deve estar chegando aqui. Vamos esperar ele chegar. Daqui a pouco ele vai estar chegando. Ele não consegue entrar no live. Tô tentando chamar ele para conversa aqui. Ah, Opa! como vai? Tudo bom, Bem-vindo! querida? Tudo bom? Tá todo mundo Tudo. esperando ansiosamente. Então, bom estarmos juntos e estava aqui, já tinha aparecido tentando me fazer presente aí, mas ótimo, conseguimos. Então, eu tô super feliz que você aceitou de fazer essa live. É um assunto que está me atormentando já há um pouco de tempo. Eu perguntei, eu fiz uma sondagem. Às vezes eu falo palavras que não são muito brasileiras com os seguidores e 100% dos seguidores disseram que eles queriam saber mais sobre esse assunto do judaísmo, do antissemitismo e tudo mais. Eles mandaram perguntas. A maioria das pessoas já te conhece porque você é uma pessoa que é muito presente no meio intelectual, do teatro, da literatura, da dança, de tudo. Você tem peças que estão aí em cartaz há anos e anos, livros publicados, acho que 26, uma presença muito forte também na comunidade, não só judaica, mas fora da comunidade, no diálogo fora da comunidade. Então, é isso. Então, vamos conversar. Eu mandei algumas perguntas das pessoas, a gente podia começar, não sei. Claro, eu acho que assim, você me mandou, as pessoas foram, acho que muito gentis aí de expressar várias questões, várias curiosidades. É muito interessante como as pessoas desconhecem, né? Existem muitas lacunas, muitos mitos em torno dessa questão. Então, acho que é uma oportunidade muito boa que você está oferecendo, Sandra. E num contexto muito bom, porque não é um contexto, né, de propaganda, não é um contexto de simplesmente de trazer às pessoas uma informação que está se tornando cada vez mais importante, porque o mundo tem se tornado um mundo com mais intolerância e questões que foram muito vivas né, até 15, 20 anos atrás, com gerações que viveram diretamente toda a experiência do nazismo, né, da questão da Segunda Guerra, né? E agora a gente tem novas gerações, tantas questões sobre essa questão do antissemitismo. Então, assim, primeiro eu acho que vale a pena a gente mencionar assim, o que é o antissemitismo para a gente tentar posicionar, assim, e aí talvez
algumas dessas perguntas já serem mais ou menos respondidas, né? Então, assim, o antissemitismo ele é uma forma de discriminação, né, que tem características de racismo, tá? Em muitos momentos na construção de um estereótipo do judeu, né? Tem conotações, existem várias, digamos assim, esferas do antissemitismo. Existe um antissemitismo que tem origem religiosa, um antissemitismo que tem origem econômica, política, né? E até mesmo num lugar mais psicológico, mesmo racista, né? Que é essa questão que o ser humano tem com o estranhamento, com o novo, com o diferente. E então todas essas camadas, de certa forma, confundem a compreensão desse sentimento, que é um sentimento negativo, raivoso, né? Uhum. Ele ganhou esse nome, né, muito recentemente. O antissemitismo ele é uma palavra criada por um jornalista que usa pela primeira vez. Ele tem essa tendência, né, de, digamos assim, de antipatia, aversão ao judaísmo, e ele cria essa palavra para ela parecer uma palavra mais de caráter científico, mais séria, né? Esse finalzinho dos anos 1800, entrando nos anos 1900, e havia um desejo de produzir a ideia de que isso era uma coisa acadêmica, uma palavra de pensamento acadêmico. E a origem é bíblica, né? A gente tem a figura de Sem, que é o filho mais velho de Noé, e que dá origem, segundo essa construção de etnias lá bíblicas, a todos os povos que eram o Oriente Médio, né, eram filhos de Sem. Daí que eles seriam semitas. Incluiria os árabes, judeus, é mais amplo até, né? Mas ele cunha esse termo, que é o antissemitismo, que, na verdade, muitos autores e pensadores modernos não usam mais. Usam o termo judeofobia, semelhante à islamofobia, exatamente para fazer um contraponto a esse indivíduo que criou esse termo com já uma intenção negativa, ruim, tá? Então, essa, digamos assim, essa terminologia que a gente está usando, mas, na verdade, é um sentimento em relação aos judeus, que são um grupo, né, que tem uma história muito peculiar e que vai se prestar, vamos ver se a gente consegue trazer esse esclarecimento. Os judeus vão se prestar muito a uma figura histórica, né, no mundo medieval, depois no mundo pré-moderno e no mundo moderno também. E a gente quereria que não existiria isso no pós-moderno, mas já está aí como um dado. Então, uma primeira, eu não quero ficar falando demais, a gente tentar agora trazer algum tipo de pergunta e aí vou engatando algumas informações, a gente vai conversando. Tá, a gente poderia começar com as perguntas que as pessoas fizeram previamente? Sim, você tem elas aí contigo? Não, eram... Bom, eu vou então de memória e quem quiser vai fazendo agora nesse momento também. Então, as perguntas elas giravam em torno, primeiro, de um esclarecimento sobre os judeus, né? Eu vi que algumas perguntas eram especificamente sobre os judeus. Então, assim, a gente tem aqui tantas camadas de história para a gente cobrir que eu vou tentar ser o mais resumido e sucinto possível. A gente tem uma origem do antissemitismo que é religiosa e ela provém de uma história comum que o judaísmo tem com o cristianismo. A figura central do cristianismo, que é Jesus, era um judeu, era membro, digamos, da comunidade de judeus no século zero, né, no início da história, né, da Era Comum. Segundo é construída essa narrativa, que se transforma na narrativa da tradição cristã, e que é uma narrativa que depois é abraçada pelo Império Romano,
que era o dominante e que era provavelmente o causador de toda aquela, digamos, convulsão política na época de Jesus, e também responsável por toda a condução política naquele momento. Era o império dominante na região e que estava ali brigando contra uma série de rebeliões. Então, o Império Romano ele constrói uma narrativa que literalmente lava as mãos. A famosa lavar as mãos de Pôncio Pilatos é uma tentativa de narrativa, de propaganda política, né? Porque imagina um império que adotou a tradição baseada na figura de Jesus ser responsabilizado pela própria morte de Jesus. Então começa aqui essa construção do judeu associado à figura de Judas. Todos os apóstolos eram judeus. Se você quisesse nomear e dar alguma qualidade aos judeus na questão de Jesus, você teria que falar de todos os apóstolos que eram judeus. Mas a figura de Judas, que leva inclusive o nome judeu, que não é o nome dos hebreus como um todo. O nome antigo dos hebreus eram os filhos de Israel, os filhos de Jacó na história bíblica. E como das 12 tribos, a última a sobrar é a tribo de Judá, os judeus que permaneceram, né, foram chamados de judeus por conta da tribo de Judá. Mas, então, nasce ali naquele momento religioso uma história, uma construção de narrativa da história de Jesus, da paixão de Jesus, que expõe os judeus como vilão, como sendo os sacerdotes do templo fazendo aquele papel corrupto, né, que leva à condenação de Jesus, e a figura principalmente de Judas, que fica associada aos judeus. Isso já não é em si uma boa, né, digamos, uma boa reputação para você carregar, principalmente porque os judeus vão acabar sendo exilados, né, eles vão ter uma diáspora, e eles vão se espalhar principalmente pela Europa, pelo Império Romano, e eles vão se tornar uma minoria. E como minoria, você pode imaginar, se as minorias hoje sofrem o que sofrem, imagina em tempos primitivos, uma minoria que carregava essa pecha, esse estigma de ter sido responsável pela morte do fundador da religião que se tornaria a grande religião da Europa. Então, eles estavam ali numa situação já extremamente complexa. Né? É verdade. Tem uma pergunta aqui da Ingrid, que queria saber como é o perdão visto no judaísmo. Assim, o judaísmo tem um conceito de perdão muito forte, que está associado até a uma prática, que é o famoso dia do perdão, que é o Yom Kippur, né? Que é um dia onde você se concentra justamente para ser perdoado e perdoar, né? Que são duas coisas muito importantes de serem colocadas na mesma dimensão. Né? A tentativa de você perceber as fraquezas humanas, as dificuldades que o ser humano tem, quando você olha para você e você busca se perdoar e buscar o perdão das pessoas, é um caminho muito importante para você poder também oferecer o perdão e realizar o perdão. Mas não é tão simples, todos nós sabemos disso. Né? Quanto maior a violência que você sofrer, né? Essa elaboração do perdão ela é complexa. E no caso dos judeus, em relação principalmente ao Holocausto, que é tão próximo, é uma elaboração muito complexa. Como não esquecer, como honrar o nome das pessoas que pereceram e as questões que não podem ser esquecidas para que a gente não seja ingênuo no futuro com as novas gerações e, ao mesmo tempo, poder produzir uma relação saudável, né? Não doentia, raivosa, de revanche, de ódio, que não é positiva. Isso é uma coisa muito interessante, Sandra, que
eu acho que a tradição judaica tem como um mérito. Nós tínhamos um prefeito aqui no Rio de Janeiro, certa vez visitou a sinagoga, e ele comentou comigo, olha, eu tenho uma admiração muito grande pelos judeus. E ele disse, mas sabe por quê? Poderia ser por várias questões, mas a minha admiração maior pelos judeus é pelo fato de que os judeus tiveram tantos momentos de perseguição, né, tantos instantes na história onde viveram injustiças e violências de toda a ordem, e os judeus, eles não ensinam os filhos ao ódio. Eles não guardam essa memória odiosa. Eles querem, obviamente, honrar e há uma responsabilidade na memória, mas ela é nunca, sempre, digamos assim, a força, digamos, de sobrevivência judaica, que conseguiu sobreviver a 2000 anos, literalmente, né, sem uma autonomia, na mão de todas as forças políticas que são sempre tão violentas, né, ou mesmo até do populacho, que é o povo no sentido mais irreflexivo, né, quando as pessoas agem em piloto automático ou comandadas por propaganda. Mas os judeus sempre focaram em dizer assim, vou ensinar meus filhos, vou educar meus filhos, vou ensinar a eles valores, e esse vai ser a nossa força, e não a vingança, não o ódio. Então, acho que o perdão está muito presente aí. É verdade, mas tem uma questão, aliás, você tinha me mandado alguns artigos que eu li sobre essa coisa justamente cíclica do antissemitismo que a gente pensa, bom, agora acabou, agora como é que aconteceram a Inquisição, os pogroms, o nazismo, bom, agora acabou, e lá vem ele de novo. Eu vi que tem mais de 300 grupos de neonazistas no Brasil. Assim, uma coisa que não dá para entender muito bem por que está acontecendo isso agora. Então, Sandra, tem uma coisa que é irônica, né? Que o judeu ele se transformou para as sociedades do Ocidente. Né? Esse é um fenômeno muito do Ocidente. O Oriente, que não teve essa exposição, a relação muito próxima com os judeus, etc., desconhece esses fenômenos, né? Fora alguns momentos políticos raros. Mas aqui no Ocidente, os judeus eles ocuparam um lugar psicológico, né? Psíquico, que é o do bode expiatório. Né? O que é o bode expiatório? Esse é um movimento muito comum, psíquico em todos nós. Quando acontece alguma coisa, você diz que foi o seu irmão. Né? Você sempre quer culpar alguém, e é uma maneira muito boa de você se livrar de responsabilidades, etc. Então, assim, os judeus foram se transformando num grupo perfeito para esse sentimento de bode expiatório. Mas por quê? Né? Por uma única razão, porque eles eram um grupo que mantinham a sua tradição. Isso é uma das coisas, como eles não se assimilavam, o fato de que os judeus eram muito resilientes na preservação da sua tradição, fazia os judeus serem diferentes. Você sabe que hoje em dia é tão difícil lidar com a diferença. Né? A gente está aí, você está na França, e a gente está falando, né, sobre o uso, as mulheres usarem no esporte ou não usarem o véu, né, da tradição islâmica. Então, é tão difícil lidar com diferença. Né? Independente de qual seja a sua opinião, etc., ser diferente é muito difícil, né, em meio a um grupo maior. Então, os judeus primeiro, eles eram diferentes. Eles guardavam certos preceitos. Né? Imagina numa Europa que o prato principal europeu, a proteína principal europeia, era o porco. E o judeu não comia porco. É verdade. Então, assim, imagina no Brasil, se eu fosse uma pessoa que ninguém comesse feijão com arroz no Brasil, né, da comunidade judaica. É um estranhamento isso. Né? Então, a diferença, ela produz isso. Mas qual era o grande elemento? É que era uma minoria. E era uma minoria que ela estava na mão
de quem quisesse fazer uso desse recurso do bode expiatório. Aham. Então, assim, por muitas vezes, religião, o Estado, grupos, competidores econômicos com os judeus, usavam desse recurso e os judeus não tinham proteção do Estado, Claro. não existia cidadania. Então, eles eram, eles e outros grupos, por exemplo, os gypsies, os ciganos, né? que têm características de minorias que estavam ali esparsos, né? Dispersos pela Europa, sofrem menos do que os judeus, de certa forma, porque os judeus têm eles se apresentam com vestimenta, com práticas diferentes. Então, tudo isso se transformou numa tempestade perfeita. E assim, você tem uma lista que começa, na verdade, o primeiro movimento antissemita começa em Alexandria, onde havia uma comunidade muito grande de judeus, né, na época da criação da Septuaginta, que foi a tradução da Bíblia, primeira tradução da Bíblia, né, do hebraico, e que acontece em Alexandria. Lá há um primeiro movimento que a gente pode, de certa forma, chamar de antissemita, que tem essas características. Uma minoria que tem ali, vai encontrando, né, todo tipo de situação política que, de certo momento, quer usar aquele grupo, acusar aquele grupo, apontar. Então, se você tiver uma crise, se você tiver esse judeu, que é diferente, que é uma minoria, e tem uma crise, você tem aqui o personagem perfeito para você culpar. Então, há tantos elementos que foram... Essa é uma história de quase 1.600, 1.700 anos. Tantos elementos que foram se juntando. Há elementos similares aos bruxos. A bruxa, a caça aos bruxos, né, que acontece na Idade Média, onde os judeus, pela diferença... Porque, imagina, tinha uma Páscoa judaica e uma Páscoa cristã. E aquela sensação de diferença produzia mitos, né? O famoso mito de que os judeus matavam criancinhas cristãs e usavam, né, como, né, o sangue de uma criança cristã. Isso são mitos, né, de criação de estereótipo medievais que vão crescendo e vão ganhando força. Às vezes acontecia na própria igreja, né? Você veja que a instituição, o catolicismo, né, que nas últimas décadas, né, fez um trabalho fundamental. Esse Papa, né, João 23, né, vários papas foram fundamentais na reconstrução dessa relação com o judaísmo, mas até muito pouco tempo, há 60, 70 anos, era prática você, às vezes, entrar na igreja e você ouvir a palavra judeu associado ao sujeito que não podia ser confiado, ao traidor, a um personagem que era mau em essência. E essa é a caracterização do judeu. Sim, tem uma coisa interessante, quando você fala de matar criancinha e não sei o quê, aí veio o primeiro grande fake news, né, que é o protocolo dos sábios de Sion. E é muito interessante como esse enorme fake news que foi publicado revém sistematicamente e hoje ele volta à superfície como se fosse um documento histórico e com essa coisa do Covid, junta tudo isso e ficam assim mitos sobre o Covid é coisa dos judeus, foi inventado para vender, a coisa econômica e tal. Sim. Como lutar contra isso? Então você apontou, quando você fala de fake news não é algo tão novo quanto a gente imagina. Não. Na verdade, a fake news ela é a propaganda, é a antiga propaganda. Ela era usada em tempos de impérios, grandes impérios usavam propaganda, disseminavam informações, muitas delas eram falsas, obviamente, para
né, de acordo com os seus interesses, sua agenda pessoal. Então, o que a gente tem? Você vai ver sempre, os judeus, eles estão, essa, digamos assim, perseguição, né, ou esse preconceito ao judeu, ele está sempre associado à propaganda. Vem de tempos muito antigos, a Inquisição produzia propaganda nesse sentido em relação aos judeus, né? E havia todo um sistema de delação, né? Que foi montado pela Inquisição e foi tomando raízes na Europa. Mas esse livro que você menciona, que é um livro que ele é pedido, né? Ele é encomendado pelo czar da Rússia, e ele tem intenções realmente de fazer esse uso, né? Essa ideia de que os males do mundo estavam ali relacionados aos judeus. Né? Por que os judeus teriam tanta influência? Até porque é importante todo mundo saber, os judeus são um grupo muito pequeno em relação ao mundo. Né? Os judeus... 0,02. Exato. É talvez uma das menores religiões do mundo. Eram 18 milhões de judeus antes da Segunda Guerra. Depois do Holocausto, esse número desceu a 12 e hoje talvez a gente tenha 14 a 15 milhões de judeus. Isso. Né? Então, isso espalhado pelo mundo inteiro. Mas havia, sim, um desejo, né, de produzir essa propaganda. E ela vinha do fato, como eu disse, dos judeus ser uma tempestade perfeita, mas tinha mais um ingrediente que eu acho que tinha a ver com esse tipo de propaganda. Os judeus, eles têm uma história muito peculiar na Europa. Né? Eles têm uma história de um certo protagonismo lá na Palestina, no seu lugar de origem, pela criação da Bíblia. Né? Os judeus criam a Bíblia. A Bíblia é um produto da cultura judaica. E existe, Freud dizia isso, que ele achava, Freud tinha essa perspectiva de que a sociedade europeia, ela se sentia dominada por uma religião que não era endógena. As religiões europeias eram religiões politeístas. Se você vai a Roma, eu tenho um amigo romano que ele se diz, eu sou romano de 2000 anos. E ele diz assim, eu não sou cristão, eu sou romano. E aí ele me mostra, todas as esquinas de Roma tem hoje um santo. Né? Você tem ali né? É muito interessante, a Roma antiga, na parte mais antiga de Roma. Ele diz assim, antigamente aqui ficavam os nossos deuses. Eram os deuses romanos. Né? E eles foram substituídos pelos santos da Igreja Católica. Então, existe uma percepção de raiz no paganismo europeu de que ele foi substituído por um decreto do imperador romano. O imperador romano importa da Palestina, né, de Israel, daquela região do Oriente Médio, ele importa a história de Jesus e apresenta como sendo a base religiosa de todo o império e de toda a Europa. Então, veja que curioso que Freud dizia, que a Europa se sentia colonizada culturalmente. Mas não era pelos judeus. Os judeus não tinham nem número, nem força para fazer isso. Por acaso, é a história deles que é importada para a Europa. Então, ele via uma sensação na sociedade europeia de uma ideia de conspiração contra as raízes, né? E que os judeus teriam esse poder, que, na verdade, pertenceu ao Império Romano. Né? São dois legados do Império Romano que os judeus levam e que são muito complicados. Uma é a execução de Jesus. A segunda é justamente ocuparem a Europa com uma religião que não era endógena, que não era da própria Europa. Então, isso tudo cria, de novo, essa tempestade que eu estou tentando montar aqui como uma tempestade perfeita. Basta o czar ter um interesse político de dizer que os problemas da Rússia são os judeus,
né? Então, ele vai ter todo o engajamento desse olhar, né, da sociedade que já vê, eles são diferentes, eles são esquisitos, eles são maus, eu vou na igreja, eu ouço alguma coisa ruim sobre eles, eu vou... E ali há uma possibilidade, né, de trazer esse tipo de estereótipo e de preconceito e encontrar terreno fértil. E os judeus têm mais um elemento que ainda... Você vê que essa tempestade é muito perfeita. Os judeus, o que acontece? Como os judeus, eles são um grupo que vai tendo uma história de imigração, né? Além dos judeus terem uma cultura muito forte, principalmente na educação, você sabe que os números são loucos. No ano 1900, sabe quantas pessoas no mundo eram alfabetizadas? Não. Em 1% porcentagem? 1% das pessoas no mundo eram alfabetizadas no ano 1900. Tá? Entre os judeus, entre os homens, era cerca de 90%. E entre as mulheres, cerca de 75%. Então, assim, o valor do estudo na tradição judaica sempre foi muito importante. E o estudo, mais um fenômeno histórico, que é o seguinte: como os judeus se tornaram um povo que teve que, por todas essas vicissitudes, essas questões históricas, de se deslocar de lugar para lugar, os judeus foram ganhando muita musculatura cosmopolita. Tá? Ou seja, eles conheciam as coisas, eles aprendiam sobre os povos, e eles tinham que lidar com a vida no lugar mais duro, que era, às vezes, sair de um lugar, perder tudo e reconstruir tudo, como muitos imigrantes fazem aqui no Brasil. Quantos portugueses, italianos, alemães aqui, né, como imigrantes, prosperaram por essa força que o imigrante tem. Mas tá? peraí. Porque aí vem uma questão que tem aqui que eu acho fundamental. O judeu perde tudo, tem que reconstruir. E sempre vem essa questão, sim, mas tem a questão econômica, o judeu controla a questão econômica. Então, eu queria chegar justamente nisso. Da onde vem isso? Vem de estudo. Se você sabe ler, perdão, se você sabe ler e escrever, no Brasil de hoje, a gente conhece a exclusão do analfabetismo. Se eu for competir sendo alguém que sabe ler e escrever com alguém que não sabe ler e escrever, eu não preciso te dizer o que vai acontecer, né, na diferença que vai existir para mim de oportunidade. Então, os judeus eram educados. E a outra coisa que eu estava dizendo, essa visão cosmopolita, ela permitiu os judeus, muitas vezes, ocupar novos empregos, novas situações econômicas que o mundo oferecia, que ninguém que era do establishment, do estabelecimento, queria fazer. Então, por exemplo, a famosa história dos judeus como banqueiros, né? O judeu e o dinheiro. Isso é o fato de que a Europa cristã, ela proibia a usura. A usura era o recebimento de juros por empréstimos. Qualquer economista sabe que sem empréstimos, nenhuma economia, não há crédito e nenhuma economia funciona. Então, a igreja que era uma espécie de Estado, era muitas vezes junto com o Estado, ela não fazia esse trabalho financeiro, né? Porque toda a economia era baseada em terra, era na produção da terra, era a pecuária e era a agricultura. E o comércio ele era muito pequeno. E aos judeus, uma das primeiras proibições, digamos assim, preconceituosas, né, ao judeu, foi a proibição de um judeu poder comprar terra. Sim. Então, imagina que é mais ou menos te dizer o seguinte, que hoje, se eu fosse judeu não pode ter dinheiro. Terra era o meio de produção. Imagina se tivesse uma proibição, um édito, que você não pode ter acesso à economia real, né? Então, os judeus sempre começaram a buscar possibilidades de trabalho que não eram as que existiam na época. Isso foi fazendo os judeus estarem lá, primeiro,
num comércio mais sofisticado. Depois, quando o mundo vai se tornando mais organizado financeiramente, os judeus estavam lá. E muitas vezes os próprios reis, né, utilizaram, isso é parte da história dos judeus com a questão do dinheiro, os reis para fazer principalmente a cobrança de impostos, que era alguma coisa, e até hoje em dia é uma coisa extremamente impopular, né? Eles contratavam os judeus e usavam a figura, você tem isso em Shakespeare. É né? verdade. Né? Que é esse personagem horroroso, que é o sujeito que bate na sua porta e diz assim, me paga o dinheiro para esse rei que te explora. Só que não, ele era um sujeito que foi utilizado num processo econômico. Então, tudo isso fez do judeu educado, cosmopolita, muitas vezes empurrando para novas fronteiras dos negócios. Um personagem que conseguia levar vantagem econômica, né? De se reorganizar, se reerguer economicamente. Isso aconteceu com o comércio, isso aconteceu com as finanças, isso aconteceu até mesmo com a academia, onde os judeus foram buscar a academia de uma maneira muito civilizada e produziram muito, tá? De forma desproporcional ao seu tamanho. E isso resultou, muitas vezes, em comunidades judaicas que enriqueciam, o que era horrível, porque se aquela tempestade era perfeita, você ter o que a gente diz no Brasil, você ter eira, mas não ter beira, né? Ou seja, você ter poder econômico, mas não conseguir se proteger, você está em maus lençóis. Né? Então, essa é uma história muito que foi recorrente na Europa. Se você estuda todas essas crises antissemitas né, que vêm lá de expulsões da Europa medieval, que se estendem, né, começa lá no Império, no Reino Visigodo da Espanha, depois Espanha e Portugal, perseguições lá, você tem a Inquisição, você tem várias expulsões da Inglaterra, de outros lugares, os famosos pogroms, que eram várias formas de chacinas que eram feitas das comunidades judaicas. Tudo isso, se você vai ver essa história, ela contém esses elementos dessa tempestade perfeita. E os judeus, quem são? Só deixar essa frase. Quem são os judeus? São como os católicos, como os protestantes, como os muçulmanos. Os judeus são pessoas. Tem gente maravilhosa, tem gente que não é tão maravilhosa. São pessoas. Só tem isso. Essa é a categoria que existe na humanidade inteira. Mas a história produz essa propaganda, essa imagem e esse estereótipo. Então, falando nessa coisa das expulsões, da Isabel a católica e tudo mais, e muitos judeus foram obrigados a se converter, e hoje tem muita gente que está indo atrás das suas raízes judaicas, que descobre que são, na verdade, descendentes de judeus, e tem muitos no Brasil, inclusive. Muitos. Eu estudo agora, eu estou ajudando um lindo projeto que é o Museu do Vale do Café, que está reproduzindo um pouco da história do Brasil na época áurea do café. Uhum. E é muito interessante ver que aqui existiam os famosos, né, chamavam muitas vezes marranos, né, ou eram os novos cristãos, né? E principalmente criptojudeus. Esse foi um outro elemento para a nossa tempestade que continua ficando cada vez mais perfeita, né? que era o caso das pessoas serem obrigadas a se converter, que é uma violência absurda, né? Muitas pessoas deram a vida para não fazer isso, mas muitas fizeram, né? E fizeram para salvar a si e sua família. E depois elas, obviamente, elas não tinham como do dia para a noite abandonar né, uma tradição, toda uma fé, uma crença. Então, elas faziam isso ocultamente. Isso ainda gerou para o judeu mais um estereótipo, que é esse cara que ocultamente, como se fosse uma bruxa, faz o seu Shabat, faz o seu sábado,
faz ali as práticas do judaísmo. Mas, na verdade, você está falando de uma vítima, alguém que foi violentado na sua identidade religiosa e não um sujeito que não é confiável. E muito isso foi construído também. Mas o Brasil é um país que tem uma quantidade de sangue judaico absurda, né? Porque a descoberta do Brasil, na descoberta do Brasil, muitos judeus que queriam fugir da Inquisição vieram para esse Brasil lá, né, inicial, né, colonial português. E mais do que isso, houve a expulsão dos judeus da Espanha, e os judeus da Espanha fugiram todos para Portugal, que era o único lugar que eles podiam, pelas fronteiras, era o único lugar que dava. Né? Tinha alguns que foram para Amsterdã, que foram para outros lugares, mas a grande maioria foi para Portugal. E quando eles estavam em Portugal, em 1497, o rei fez um édito que em 24 horas era sair do país, se converter ou morrer. Então, todos aqueles judeus que eram cerca de quase 20% da população portuguesa, 20% dos portugueses de Portugal, né, eram de origem judaica. E grande parte deles acaba, não naquele primeiro momento, mas com o passar do tempo, acabam imigrando para o Brasil, e a gente tem uma presença gigantesca dessa história e dessa origem judaica, que eu, como rabino, todo dia recebo pessoas que vêm buscar, resgatar essa origem, né? E portanto, é uma história muito, muito linda, muito extensa, né, para a gente cobrir aqui. O que eu acho que é importante a gente falar, e que eu acho que eu lembrei de algumas perguntas que você passou, né, em relação ao nosso tempo. Porque hoje você tem um elemento, a história judaica sofreu uma transformação muito grande com a criação do Estado de Israel em 1948. Tá? Quando aconteceu o Estado de Israel, se produziu uma coisa e o Estado de Israel nasceu como produto de tentar renascer um povo que tinha perdido 1/3 da sua população. 1/3 dos judeus morreram na Segunda Guerra e 2/3 da liderança intelectual dos judeus, 2/3 dos rabinos do mundo pereceram na Segunda Guerra. Então era um povo ferido física, intelectual, espiritualmente. Então a criação do Estado de Israel, ela é quase que uma espécie de Estado de exilados, de pessoas que é um resultado de tentar oferecer uma solução para uma história europeia muito complicada, e aquela Segunda Guerra, o Holocausto, é algo assim totalmente fora do padrão, principalmente para o nível de civilização que você tinha supostamente na Europa. Então, com o surgimento do Estado de Israel, se torna mais complexa a questão do antissemitismo, porque o Estado de Israel, por ser um país que é criado numa área extremamente instável, que é o Oriente Médio, de países que foram criados todos, não é só o Estado de Israel que foi criado ali na década de 40. Na década de 30 e 40, a França e a Inglaterra, colonizadoras, traçaram com réguas o que seria a Síria, o que seria o Egito, o norte da África, o que seria o Oriente Médio. Todos aqueles países, eles são fictícios do ponto de vista daquelas fronteiras, que não são fronteiras que acompanham etnias, não acompanham alguma lógica. Às vezes nem lógica geográfica existe ali. É realmente uma régua que botaram ali e passaram. Então, Israel é um país que passa a viver numa área muito conflituada. Não é à toa que todas essas guerras que a gente tem visto, não só as de Israel, mas da região, que continua sendo uma região muito complicada, com petróleo, com várias questões que estão ali. E aí houve uma situação em que você passou a ter Israel, que é um Estado, e todo aquele que é membro desse Estado, é cidadão desse Estado, é um israelense. Era um Estado judeu, portanto, a maioria dos israelenses são judeus, mas o status de um israelense é um israelense. Um israelense não é um judeu. Eu posso dizer que em Roma,
as pessoas são, na grande maioria, católicas. Na Itália, a maioria são católicas. Mas eu não olho o italiano como um católico. Então, se o governo da Itália, Mussolini, faz alguma coisa que eu não gosto, eu não vou dizer, poxa, os católicos, tá, não gosto dos católicos, eu tenho problema com o que os católicos fizeram. Não eram os católicos, eram os romanos, eram os italianos. Então, assim, não é que não existe uma relação, existe uma relação muito intrincada entre os judeus e Israel. Mas há uma diferença entre um Estado, como todos os Estados, que tem que ser julgado à luz da geopolítica, à luz da ética e da histórica que cabe aos países. Né? Então, o Estado de Israel, que vive conflitos, né, toda hora está tendo situações muito complicadas, né, de situações de violência que se envolve e tudo mais. Então, tudo isso é para ser olhados com olhos... Antes o mundo tivesse esse olhar extenso a todos, né? Mas Israel se tornou a um lugar assim, muito difícil e complicado. E eu que sou assim, um rabino que tenta ao máximo ser crítico, eu não quero... Né, a gente está falando aqui muito sobre um preconceito, sobre uma coisa nefasta que é o antissemitismo. Por isso eu estou sendo assim tão categórico, porque não tenho a menor dúvida de que é algo que deveria ser erradicado, assim como a gente tem que acabar com o racismo aos negros, todo tipo de intolerância religiosa. Tudo isso nos faz bárbaros. É bárbaro quem tem essa consciência. Então, eu só sou categórico assim nesse assunto. O Estado de Israel, assim como eu sou crítico do Brasil em tantas coisas que o Brasil faz, políticas que o Brasil faz, né? Mas imagina ser brasileiro, né? Não está associado ao governo. Deus nos livre. Hoje a gente estaria, se o brasileiro fosse associado ao que o seu governo faz, imagina o que é ser brasileiro no dia de hoje. Né? Não quero entrar em política, mas ou se você tem uma outra visão, ser representado por outro desses nossos líderes que não atendeu, né, preceitos mínimos de civilidade no século XXI. Então, esse eu acho que é o lugar hoje de mais desgaste, porque existe uma propaganda que ela é antissemita e ela equaciona as questões do Estado de Israel aos judeus, o que não quer dizer que o Estado de Israel não possa ser criticado e não possa ser... Como qualquer Estado. Como qualquer Estado, Como exatamente. qualquer Estado. Mas fica um pouco uma obsessão. Se você olha, se você acha que isso é uma perspectiva, um imaginário, olha o que aconteceu na ONU. A ONU tem, eu não vou saber registrar exatamente, mas das condenações que o mundo tem nos últimos 10, 20 anos, Israel ela é detentora de 10 ou 20 vezes mais do que qualquer outro país. Mesmo mais do que a Coreia do Norte, que a Síria, tudo. Exatamente. Países que a Síria matou dos seus cidadãos um número, né, de que em todas as guerras de Israel, ali na Palestina, nessa questão toda mal resolvida ainda da Palestina, não houve, o número de mortos naquela guerra não chega. Numa história de 75 anos, não se aproxima desse número da Síria, a gente nem sequer tem números. Mas eu não quero comparar nada, não é questão de comparar sofrimentos ou horrores, mas é para entender que existe uma transferência. Né? Claro. Ela é, às vezes, involuntária, desse imaginário que ainda persiste, mas ela foi, muitas vezes, usada como propaganda por alas, não por todo o mundo islâmico. O mundo islâmico hoje tem uma relação muito boa com os judeus. Né? A gente tem formas de trocar com mesquitas, sinagogas e mesquitas, irmos visitar umas às outras, da gente estar juntos contra a islamofobia, que é a mesma coisa que a judeofobia, né? Um fenômeno mais moderno por conta de todas as questões, e que tem a ver, né? Eu fiz uma viagem, né, em 2009, eu fiz um Caminhos de Abraão, que lindo.
percorreu toda aquela região. E eu aprendi a amar o mundo muçulmano, há tanta proximidade entre a família no judaísmo e a família no mundo muçulmano. Tantas coisas são próximas. Aliás, os acordos de Abraão que estão acontecendo agora que são emocionantes e que mostram essa coisa desse passado comum e que nos torna irmãos. Esse é um dia a gente faz um outro papo sobre essa viagem, porque ela mexeu muito comigo, né, de entender muitas das questões que estão ali em jogo. E é interessante que os países árabes, que têm hoje uma propaganda muito forte antissemita, e eu pude ver isso na Síria, comprei muitas revistas que eram extremamente agressivas aos judeus, extremamente antissemitas, mas esses governos, eles associam, vejam o lugar que os judeus ficam, por isso que eu fiquei usando esse termo de tempestade perfeita. Os países árabes associam os judeus hoje, Israel, como os colonizadores, porque toda aquela região sofreu muito com a Europa francesa, a Europa inglesa, as colônias inglesas, francesas, belgas e italianas, mas ali particularmente francesas e ingleses. E isso vem desde a época dos cruzados, que é uma das épocas onde também há um profundo antissemitismo, né? Esses radicalismos religiosos produzem isso. Então, toda essa noção dos infiéis é produzida dessas guerras medievais, e o mundo, os países árabes olham o Ocidente, e com uma certa razão, como aqueles que queriam dominar os infiéis. Então, nós hoje ficamos incomodados com esse discurso do islamismo radical, dos infiéis, mas isso era um discurso europeu que era vigente até muito pouco tempo, né? Então, que é muito interessante. E os judeus parecem ser um enclave europeu no Oriente Médio. Então, eles recebem essa transferência, essa projeção dos países árabes em relação a isso. Então, veja que coisa curiosa. Os judeus, eles são vítimas da Segunda Guerra, mas eles são vistos como os colonizadores do Oriente Médio. Os judeus são odiados pela esquerda, porque eles são associados com banqueiros, com personagens vis da economia. E eles são pela direita, né? Veja Hitler, que era a extrema-direita, e dizia que os judeus traziam o comunismo para o mundo. É verdade. E por que essa capacidade camaleônica do judeu de representar qualquer coisa ruim, desde que seja na sua agenda ruim isso ou aquilo? É porque o judeu era um estereótipo da coisa ruim. E todo mundo que quiser fazer propaganda, fake news, era um grupo que se servia, era ideal para esse tipo de abuso e de manipulação. Então, porque a gente ainda tem 8 minutos, né? Depois eles cortam. Tem uma coisa muito importante que perguntaram: o que fazer, como que a gente pode agir contra o antissemitismo? Porque agora tem mais de 531 células antissemitas neonazistas no Brasil. O que a gente pode fazer contra tudo isso? Você sabe o que é dramático? É que a gente está falando no Brasil, antissemitismo no Brasil que cresceu, e os judeus no Brasil são uma minoria. O problema é que quem odeia os judeus odeia o nordestino, sabe? Tem ali implícito o ódio ao negro, o ódio à diferença. A minoria muitas vezes é misógino, né? A mulher. Então, você tem uma configuração dessa supremacia, que é um fenômeno que retornou ao mundo. Tá? Ele provavelmente estava latente, porque a gente só consegue, tentando de alguma forma responder a você, sem saber. Se eu soubesse quais são as formas mais eficientes, mas uma eu não tenho dúvida, é a informação, é educação, a educação, né? A educação. Esse é o elemento mais tóxico ao racista, o elemento mais tóxico a todo aquele que quer usar desses meios de manipulação, é tentar produzir conhecimento. E não é uma coisa tão simples.
principalmente na era da informação, porque o que a gente tem nas redes sociais nem sempre é informação, né? É opinião, que vem transvestida de afirmação, né? Então, todos nós temos que criar. Tem um amigo querido, um sociólogo que produziu aqui no Brasil um livro, né, o Bernardo Sorge, um livro sobre como você briga com a fake news, como que você se instrumentaliza. E isso que é educação para o século XXI. A gente tem que ensinar as nossas crianças a não serem usadas por esses meios todos maravilhosos que a gente está aqui, graças a eles, podendo estar juntos nesse momento aqui a tantas milhares de quilômetros de distância. E tem uma última coisa que eu achei interessante, que acabei de ver. Eu estou vendo as perguntas ao mesmo tempo. Alguém que pergunta, judaísmo, raça ou religião? O judaísmo não é nem raça, nem religião. Os judeus é também uma história mais longa. Os judeus eu sei, tem tanta coisa. Infelizmente, muito material. Mas os judeus, eles são uma religião antiga que sobreviveu à modernidade. Então, o judaísmo não tem características de uma religião moderna, que é como o islamismo moderno, eu digo, século, 2000 anos, que é o cristianismo, 1400 anos, que é o islamismo, né? Que foram criadas como religiões para se expandirem por grandes regiões e representarem uma plataforma religiosa para os islâmicos em toda a Ásia, né? Para os europeus em toda a Europa, né? O cristianismo. O judaísmo tem características da antiguidade, portanto, ele é diferente. E os judeus tiveram que se apresentar à sociedade moderna como uma religião. Daí surgiu, inclusive, o nome israelita, que é uma invenção do século XVIII, né? Que é uma tentativa do iluminismo alemão para apresentar os judeus de maneira moderna à sociedade europeia. Mas os judeus, portanto, não são um grupo, eu digo que é uma civilização. Tem características nacionais, né? Tem características de uma história comum, né? De origem ancestral comum, e com valores e cultura, que tem também valores de cultura de crença, que, portanto, se assemelharia à religião. Mas os judeus viraram raça. Os judeus não são uma raça, né? Eu não sei nem direito o que é uma raça. Raça, para mim, raça está aos olhos de alguém. Não é uma determinação científica. Quando você olha hoje, que a gente sabe, que a gente consegue ver que a nossa diferença dos macacos é a 0,00 não sei quanto do genoma, e a diferença entre os seres humanos é nenhuma, né? Se ele é preto, branco, judeu, cristão, né? Então isso não é uma determinação científica, apesar de governos e ideologias tentarem criar essa noção. Raça está nos olhos. Então os negros sofrem muito mais isso, porque como eles são negros, eles imediatamente são distinguidos como sendo uma raça. Quando os judeus apareceram como um sujeito de nariz longo, que malvado e que só pensa em dinheiro, né? E que é uma pessoa que não pode ser irreformável, né? Isso transforma ele numa raça, transforma ele numa categoria diferente dos outros humanos. Então, originalmente, os judeus não são uma raça. Para mim, não existe raça nenhuma nesse nosso planeta humano, né? Mas os olhos que querem, por razões que só Freud explica, ou bons historiadores, né, políticos podem explicar, é o desejo de fazer do outro, né, um bode expiatório, fazer do outro o culpado de todas as mazelas da vida, ao invés da gente olhar para dentro, a gente, como pessoas que detêm a crítica e a consciência, da gente aprender a limpar a sua própria sujeira. Gente, tem tanta coisa para dizer, mas a gente está nos últimos 2 minutos e, nossa, acho que a gente vai ter que fazer uma outra qualquer hora. Eu não queria deixar de falar uma coisa muito legal. Fala. Eu conheci a Sandra
exatamente porque ela fez uma coisa muito bonita, que ela trabalha com arte e tem aí um Instagram tão lindo, tão alegre, que eu passei a seguir, e é tão bacana. Mas uma coisa me chamou muita atenção, que ela trouxe num lugar muito bonito, esse Jewish Pride, essa sensação, né, não no sentido de orgulho assim, ruim, mas no sentido mais legal, que é uma pessoa que está em outra área, que está cuidando, né, o seu business of life é outra dimensão, mas ela achou importante trazer da própria ancestralidade dela e da identidade dela não se chamaria de um ativismo, mas um desejo de trazer consciência a essa questão do antissemitismo, que é parte de um problema gigantesco que o nosso mundo tem, de tanto sofrimento que as pessoas sofrem. O racismo na América em relação ao negro é uma coisa absurda no nosso Brasil. Hoje, agora, nesse minuto, a gente teve aqui, acabamos de ter um episódio de violência extrema no Rio de Janeiro. Então, a gente tem que entender, tudo isso está interligado. Tudo. E eu agradeço a Sandra pela coragem dela, né, de estar num meio tão bonito, sofisticado, e trazer essa dimensão de mazelas, de questões mal resolvidas nossas humanas, que a gente tem que fazer alguma coisa, a gente tem que se esforçar, cada um pouquinho, e é antissemitismo, é islamofobia, é misoginia, é questão, né, fobia de gênero, é fobia de tudo que é diferente, e que é uma infantilidade, né, da nossa consciência reptiliana, que tem que ser transformada. Isso. E agradecer também os seguidores que pediram isso, que se interessam por isso, que querem aprender, que querem entender. E essa curiosidade que é estimulante para nós para trazer essa informação, né? Tem que ter essa abertura. Então é isso. Legal. Bom, obrigada a todo mundo. Eu vou tentar não errar nos botões. Agora, quando você for desligar, vai aparecer gravar ou não gravar. Você põe gravar. Para deixar gravado, para quem não pôde estar aqui com a gente, poder ver, que quem estiver aqui também poder rever. Muito obrigada. Obrigado a você e a todos também. Tchau, tchau. Tchau, fiquem bem todos. Quando a gente desligar, vai aparecer. Tá bom, tá bom. Tchau, querido. Tchau.